Prosseguindo neste assunto, em Números capítulo 16, estamos estudando sobre a 19ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Essa estação é Queelata, que está em Números, capítulo 33 e o versículo 22. Aqui nós sabemos, pelos textos que lemos, até aqui temos estudado, em Números capítulo 16, quando Datã, Coré e Abirão, mais 250 pessoas se levantaram contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. Agora, quando eles estão retrocedendo segundo a palavra do Senhor, porque eles haviam desobedecido a voz de Deus, porque agiram com incredulidade quando o Senhor mandou eles espiarem a terra, e eles deveriam ter espiado e logo em seguida entrado na terra. Eles se recusaram, porque a incredulidade tomou conta do coração deles. Agora nós vemos este episódio triste que acontece aqui em Números capítulo 16, a rebelião de Datã, Coré e Abirão. Judas no capítulo 1 chama isso de contradição, ou a contradição de Coré. Nós precisamos atentar para tudo isso, porque um detalhe que devemos aprender é que quando a autoridade de Deus está sendo questionada na vida de Moisés e Arão, aqui em Números capítulo 16, nós vemos que esta autoridade questionada constitui-se algo muito sério. E o princípio que nós vemos aqui na vida de Moisés e Arão é que eles não defenderam essa autoridade. Porque quando a autoridade de Deus está sendo questionada na vida daqueles a quem ele chama, é Deus que age. E você vai ver aqui em Números capítulo 16, que Deus, ele vem agir com o propósito de expor aqueles homens que estão sendo reprovados por causa da conduta, mas também manifestar aqueles que estão aprovados diante dele. Paulo, escrevendo aos irmãos em Corintos, lá no capítulo 11, os versículos 18 e 19, ele diz assim: pois antes de tudo, quando vos congregais na igreja, isto é, como igreja, ouço dizer que existem divisões entre vós, e em parte eu creio, pois é necessário que haja facções entre vós. Não é que Paulo está dizendo que isso é uma coisa importante, é uma coisa vital, não. Mas já que há facções, divisões entre o povo de Deus, e é isso que ele está dizendo, ele diz que nesse momento de divisão, de facção, uma coisa que se nota é os aprovados. E essa é a parte final aqui do versículo 19 de 1 Coríntios 11. Ele diz: para que os aprovados entre vós se tornem manifestos. Sempre que surge divisão no meio do povo de Deus, a nossa tendência é sempre olhar o aspecto negativo, mas Paulo nos exorta a olhar o aspecto positivo. E você precisa ter discernimento aonde estão os aprovados. Quando surge esse tipo de comportamento, quando surge esse tipo de manifestação no meio do povo de Deus, uma coisa que você tem que entender: a Bíblia em nenhum lugar exalta, ou mesmo a Bíblia mostra isso como uma questão natural da vida da igreja. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas, se de fato ocorrer isto, uma coisa que nós temos que olhar, não é simplesmente a facção, a divisão em si, mas aonde estão os aprovados. Porque isso vai ajudar-nos a compreender o mover de Deus. Veja que, voltando um pouco em Romanos 16, 17, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Então nós precisamos ter discernimento. Porque hoje em dia há divisões entre os filhos de Deus. Porque hoje nós vemos que a igreja, como corpo de Cristo, os homens têm procurado dividi-la em diferentes organizações, pontos de vista, conceitos. Alguns gostam de dar preferências a certa doutrina em detrimento de outras. Mas eu e você precisamos considerar que aos olhos de Deus a igreja é indissolúvel. Todas essas diferenças são exclusivamente externas. Elas não são diferenças da realidade intrínseca da igreja. Porque eu e você temos que saber que a igreja é a composição de todos os santos em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, é Cristo incorporado.
quando todos os santos unirem em Cristo, a igreja será obtida. Nós teremos a realidade da vida da igreja. Nós teremos a expressão clara daquilo que é igreja. Então você e eu precisamos saber disso. No tempo presente, na nossa realidade contextual, nós temos visto muitas divisões, porque os cristãos vivem na esfera incorreta. E isso é muito grave. Os cristãos não vivem na nova criação e realidade do corpo de Cristo, e é isso que nós temos que atentar. Muitos vivem em superficialidade de doutrinas, os quais pertencem unicamente aos aspectos humanos, às atitudes humanas, condutas humanas, a vida natural dos homens. Se cada cristão está disposto a abandonar comportamentos humanos, atitudes humanas, que muitas vezes tendem a se mesclar com a verdadeira doutrina daquilo que é a vida da igreja, se os cristãos estão dispostos a viver unicamente a realidade da doutrina daquilo que Cristo nos deixou por meio dos seus apóstolos, nós vamos ter a realidade viva da igreja. Não haveria mais lugar para as divisões. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de forma que nós hoje possamos almejar a realidade da vida do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o vaso corporativo que completa o próprio Cristo. Nós sabemos que Cristo é perfeito e completo em si mesmo, em sua divindade. Mas desde que ele assumiu a humanidade, desde que ele entrou no maravilhoso, extraordinário e místico processo da encarnação, ele se fez carne, se fez homem como nós. Aí nós lemos naquele versículo que está lá em Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Nós sabemos que Adão é uma figura de Cristo. E aquela mulher lá do capítulo 2 é uma figura da igreja gloriosa que completa Cristo. Se você ler Efésios capítulo 1 e os versículos 22 e 23, você vai ver que a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo diz, a qual é a plenitude? A palavra plenitude ali é pleroma, aquilo que preenche, aquilo que completa. Você entende isso? A igreja é esse pleroma, ela completa Cristo e ela também é cheia de Cristo. Deus quer um vaso corporativo, não um vaso individual. Não é questão de escolher um cristão que tem zelo, um cristão que seja consagrado, de forma que esse cristão venha trabalhar no nível individual. Não, esse não é o propósito de Deus. Os vasos individuais não podem completar o próprio Cristo, não podem completar o plano de Deus. Deus escolheu a igreja. A igreja é a meta de Deus. Só a igreja, que é o Cristo corporativo, pode alcançar a meta de Deus e completar o plano de Deus. Lembra que Paulo diz lá no versículo 32 de Efésios capítulo 5, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Você tem que entender que na Bíblia nós encontramos vários mistérios, mas do ponto de vista do supremo e eterno propósito de Deus, nós vamos encontrar dois grandes mistérios. O primeiro mistério está no capítulo 3, a partir do versículo 3 da Epístola aos Efésios. E esse mistério é denominado o mistério de Cristo. E quando você estuda Efésios capítulo 3, a partir do versículo 3, você descobre que esse mistério é a igreja. Mas lá em Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ver um outro mistério. E esse mistério é denominado o mistério de Deus. E quando você estuda o capítulo 2 da Epístola aos Colossenses, você descobre que esse mistério de Deus é Cristo. Então o mistério de Cristo é a igreja. O mistério de Deus é Cristo. Estes são os dois mistérios universais. A palavra de Deus não diz que a igreja é como o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. Qualquer coisa que negar exteriormente essa realidade não condiz com a palavra de Deus. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver que esta é a grande suprema revelação que nós precisamos obter.
Por não compreender esta verdade acerca do corpo de Cristo, é que muitas divisões surgem. É que alguns homens acham que podem buscar preeminência, como fez Coré, Datã e Abirão. Muitos gostam de ter uma posição exaltada no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, somente Cristo deve ter uma posição exaltada. Talvez você não veja uma rebelião nesse tipo de situação, mas é uma rebelião a Deus, uma rebelião direta a Deus. Quantas pessoas gostam de ser chamados de reverendos pelo povo de Deus? Como se eles fossem pessoas dignas de reverência. Ora, meus amados irmãos e irmãs, essa é uma rebelião aberta, porque esse tipo de comportamento contradiz a palavra de Deus. Somente Cristo deve ser reverenciado na igreja. É lógico que nós respeitamos uns aos outros. É lógico que nós precisamos reconhecer a unção de Cristo na vida daqueles os quais Ele chamou para o santo encargo do ministério. Mas isso não significa que essas pessoas são uma classe como nicolaítas, como nós vemos lá em Apocalipse, tanto na igreja de Éfeso como na igreja de Pérgamo. Primeiro nós vemos um comportamento, depois nós vemos o ensinamento. Lá na igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, nós temos o quê? Um comportamento. Mas em Pérgamo, nós temos o ensinamento, porque virou doutrina, uma prática. Esse tipo de comportamento tem que ser banido do povo de Deus. Os ministros e os ministérios no corpo de Deus, eles estão para suprir, para servir, para se dar, para se doar, para permitir que Cristo, o pastor, que Cristo, o profeta, que Cristo, o evangelista, que Cristo, o mestre, que Cristo, o apóstolo, seja ministrado, derramado na vida daqueles os quais Ele escolheu e também fluir por meio deles para edificar o corpo, para levar-nos ao desempenho do ministério, da vocação de cada membro nesse corpo, para levar-nos à perfeita estatura da medida de Cristo em cada um de nós. Leia Efésios, o capítulo 4 e os versículos 11, 12 e 13, e você vai entender claramente esta realidade espiritual. Não há lugar para aqueles que almejam simplesmente posição no meio do povo de Deus, porque todos nós temos que entender que a igreja, ela é edificada não é pela posição de alguns. A igreja é edificada por Cristo, através da unção ministerial que nós vemos lá em Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, homens que são dádivas de Deus no corpo. E ninguém deve almejar para si aquilo que Cristo não lhe conferiu como dom. Ninguém deve almejar, por mais que ache que isso é notório, porque o ministério hoje para muitos tem se tornado uma profissão. A vida adâmica é individualista, é independente. Não foi assim que Adão viveu e fez e pecou, porque ele viveu uma vida independente de Deus. Embora todos os que em Adão participam da mesma vida, não existe qualquer comunhão entre eles, porque sempre visam viver uma vida independente, e a realidade da vida da igreja não pode ser isso. Nós precisamos ver isso claramente. Em Cristo, todo individualismo é excluído. Se nós desejamos conhecer a vida do corpo, nós não só deveríamos ser libertados da nossa vida pecadora e individualista, dessa vida natural que tende a nos governar, mas também dessa vida que tende a suprimir a obra do Espírito, essa vida que tende a agir fora da submissão a Deus. Isso tem que ser algo claro para mim e para você. Todo elemento de individualismo deve desaparecer do meio do povo de Deus, porque senão nunca poderemos viver uma vida conforme o propósito de Deus. Foi nessa perspectiva que
Coré, Datã e Abirão fracassaram. E esse tipo de comportamento perdura até hoje. Amados, nós precisamos retornar à prática da vida da igreja, à prática do corpo de Cristo. Você tem que compreender que o corpo de Cristo não é uma doutrina, mas um ambiente. Não é um ensinamento, é vida. Você tem que compreender isso. Quando eu digo que o corpo de Cristo é um ambiente, eu não estou falando de 4 paredes, mas do lugar onde eu e você vivemos espiritualmente, nele, com ele, e ele vive em nós. Essa é a grandiosa doutrina chamada entremesclar. Cristo em nós, nós em Cristo, ele vivendo sua vida em nós, e nós vivendo, expressando a vida dele, vivendo ele, vivendo para ele. Essa é a vida do corpo de Cristo. E nós não podemos viver uma outra vida que não seja isso. O contrário disso vai gerar o quê? Fracasso, derrota, rebelião, engano, mentira. É tudo isso que vai haver entre nós. Que Deus nos ajude, por meio do seu Espírito Santo, a entendermos a nossa mais extrema necessidade de viver a realidade do corpo de Cristo. Porque o contrário, meus irmãos e irmãs, será o fracasso da igreja. Podemos talvez não fracassar como instituição, como organização, como denominação, mas fracassaremos na realidade da vida do corpo de Cristo. Fracassaremos como aqueles que estão aqui nessa terra para sustentar o testemunho de Deus. Fracassaremos em proclamar o evangelho genuíno por tudo aquilo que não temos vivido como igreja. Lá em João 17, o Senhor Jesus orando, aquela maravilhosa oração sacerdotal, ele orando disse ao Pai, para que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, sejam eles, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como nós precisamos amar a comunhão da vida do corpo de Cristo. Como nós precisamos proclamar a verdade do corpo de Cristo, não levantar uma bandeira denominacional como se fosse esta a verdade ou o supremo ícone daquilo que é o corpo de Cristo numa cidade. Não deve haver isso no nosso coração. Precisamos considerar uns aos outros como os nossos irmãos. Nós não podemos ser exclusivistas. Nós somos inclusivistas. Incluímos todos os irmãos os quais Deus salvou e os perdoou lá na cruz do Calvário. Todos eles. Temos que amar uns aos outros. Não temos que colocar barreiras entre nós. Nós temos que destruí-las e olhar uns aos outros e não ver uma placa denominacional, mas ver o sangue de Cristo que nos fez um. Porque nesse sangue, todas as barreiras da separação caíram. E nós somos o povo de Deus, a igreja de Cristo. Por não compreender isso, nós vemos que as raízes que sustentam esta incompreensão, essa heresia que tem dividido tanto o corpo de Cristo, é que nós vemos o inimigo levar tanta vantagem no meio do povo de Deus, por causa da nossa cegueira e por causa da nossa ignorância. Meus amados, nós não podemos viver na ignorância, nem na cegueira espiritual. A palavra de Deus é clara. Nós precisamos permitir que essa palavra penetre o nosso coração, para que nós não venhamos incorrer no erro de Coré, Datã e Abirão, para que nós não venhamos ferir o testemunho de Deus, para que nós não venhamos viver a vida da igreja sem experimentar a autoridade e o governo de Deus. Que Deus venha poderosamente falar ao teu coração. Eu quero ler um texto que está aqui em 1 Timóteo, o capítulo 6,
e os versículos 3 a 6. Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado e nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Ainda o versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nós estamos estudando a 19ª estação da peregrinação do povo de Israel, aqui em Quielata, no capítulo 16 do livro de Números, aquela contradição, aquela revolta, aquela rebelião de Coré, Datã e Abirão. E durante esses dias eu tenho compartilhado com vocês algumas palavras que revelam para nós a natureza daquele comportamento. E que hoje nós podemos ver isso dentro do nosso próprio contexto espiritual. Aqui Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina. Interessante que Paulo usa uma palavra no grego que é heterodidascaleu, que significa desviando-se da verdade. Se alguém ensina a doutrina desviando-se da verdade, esta é a palavra que Paulo usa. Ele diz que esta pessoa, ela não concorda. É interessante que você preste atenção no original grego como foram escritas essas palavras. Porque aqui não concorda, essa palavra concorda, aqui no grego é proserchomai, que significa aquilo que não está próximo, aquilo que não é íntimo. Essa palavra proserchomai, ela vem de dois vocábulos. Primeiro, pros, em benefício, perto, ou em direção a, e o outro vocábulo que é erchomai. Aqui nós temos um verbo primário na língua grega. E ele tem um significado muito interessante. E isso significa influência, aquilo que é estabelecido. Então, quando ele diz aqui sobre proserchomai, aquilo que não está de acordo, aquilo que não exerce fundamento, aquilo que não exerce influência, isto é, todo ensino que não está de acordo com a verdade, tudo aquilo que é diferente da doutrina, tudo aquilo que desvia da verdade, não tem nenhum benefício para nós. Tudo aquilo que não está de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus, quando ele usa a palavra não concorda, não tem fundamento, não pode influenciar nossa vida, isto é, não pode nos conduzir às sãs palavras. Eu gostaria que você tomasse nota disso. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina, ela tem que estar fundamentada nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E o ensino de acordo com a piedade. Essa palavra piedade, na língua grega, é a palavra eusebeia. Essa palavra está ligada à reverência, à fidelidade de Deus, aquilo que significa o caráter prático daquilo que é a vida cristã. Se você quiser entender o que significa eusebeia, você vai ver que é aquilo que está de acordo com o caráter de Deus, aquilo que está relacionado com a nossa devoção cristã, com a nossa piedade cristã, com a nossa conduta cristã. Então Paulo é muito claro, ele diz que esse tipo de pessoa, ele é enfatuado. Interessante que ele usa mais um outro vocábulo, que no grego é tufor. Essa pessoa torna-se arrogante, essa pessoa enche-se de orgulho, torna-se insolente,
Significa que essa pessoa, por causa do orgulho, ela perdeu a visão espiritual. Tornou-se tolo, estúpido. Por isso é muito bom, é interessante você examinar o original, como essas palavras foram escritas. Então aqui nós temos mais uma outra palavra que está no versículo 4 de 1 Timóteo, capítulo 6. Enfatuado. E ele diz, nada entende. Nada entende. Aqui uma outra palavra que nós temos que prestar atenção nela. Porque essa palavra entende aqui, nós sabemos que ela tem uma negativa antes, é epistamai. Significa pôr atenção em, fixar os pensamentos em. Isto é, uma pessoa que está enfatuada, como nós acabamos de ver esta palavra, isto é, uma pessoa arrogante, uma pessoa insolente, uma pessoa que foi cegada pelo orgulho, ela não entende. O que significa que ela não tem como fixar os pensamentos, ela não pode familiarizar-se com a doutrina, com as palavras do Senhor Jesus. Você pode ver a clareza da palavra de Deus, mas ele diz, mas tem mania. Se você olhar aí na sua Bíblia, a palavra aqui mania, no grego é noseo, que significa uma indisposição. É como se uma pessoa estivesse doente, uma pessoa que perdeu o interesse, uma pessoa que está completamente obcecada, uma pessoa que tem uma obsessão por coisas vazias, isto é, uma inclinação mórbida para tudo aquilo que não edifica. Olha o que ele diz, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Quero que você preste atenção na palavra questões. No grego é zetesis. Aqui nós temos uma palavra que significa pessoas que vivem por debates, pessoas que vivem questionando as coisas, pessoa que tem mania de controvérsias. É isto mesmo. Porque uma pessoa que não tem fundamento na palavra, ela vive de quê? Ela vive de controversias, ela vive de debates. Não é aquela pessoa que tem um coração bereano, que investiga a palavra com o propósito de encontrar a verdade, mas aquela pessoa que nunca tem uma mente fixa na verdade, sempre está questionando a verdade. E Paulo diz, contendas de palavras. Aqui nós temos um outro vocábulo grego. Na língua portuguesa nós temos uma frase, contendas de palavras, mas no grego nós temos apenas uma palavra só, que é logomachia. Significa pessoas que vivem contenda acerca de assuntos vazios e superficiais. Elas não têm com que questionar a verdade, porque a vida delas é superficial. A mente delas está focada em coisas superficiais. É isso. Ele diz de que nasce inveja. Então, essa superficialidade gera o que? Inveja. Gera o que? Provocação, que é contenda, discussão, difamações, calúnia. É justamente isso. Suspeitas. O que significa suspeita? Desconfiança. E ele diz, suspeitas malignas. Interessante que essa palavra malignas aqui é a palavra poneros. Fala de uma coisa má, natureza ou condição má. É justamente isso. Aí ele segue no versículo 5. Altercações sem fim. No grego, nós temos uma outra palavra, que em português temos uma frase, mas no grego é somente uma palavra, que é paradiatribe. Ocupação inútil. Negócio vazio. Essa palavra paradiatribe, ela vem de dois vocábulos. Primeiro, para, que é de, em, por, ao lado, de, perto. E depois nós temos um outro vocábulo, que é diatribo, que significa desgastar, consumir, passar o tempo. Então, paradiatribe significa ocupação inútil, uma vida vazia. Aí ele diz, intercações sem fim por homens cuja mente é pervertida. Uma pessoa corrompida.
pela sua conduta, por causa da sua mente vazia, uma pessoa arruinada. Aí ele diz mais ainda, privados da verdade. Aqui a palavra privados no grego é aposterel, que significa defraudar, roubar, despojar. Isso significa uma pessoa que ela tem furtado a verdade, e diz, supondo que a piedade é fonte de lucro. Interessante que essa palavra lucro aqui no grego é porismos, aquisição, ganho, fonte de riqueza. E ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com o contentamento. Interessante que a palavra contentamento aqui no grego é autarqueia, uma condição de vida ideal. É interessante que essa palavra contentamento, que no grego é autarqueia, ela significa uma pessoa que está suprida em todas as suas necessidades, uma pessoa que está contente com a sua porção. Então, na verdade, você não faz da piedade um meio de você lucrar, um meio de você levar vantagem. Isso é muito sério, porque o apóstolo Paulo está exortando Timóteo sobre os falsos mestres, aqueles que estavam cobrando taxas por seus ensinos. Aqui ele está mostrando como muitos hereges estavam tendo lucro por seus ensinos, cheio de maldade, cheio de perversidade. Quantas pessoas hoje nós temos visto que eles têm procurado ter lucro na vida da igreja? E ele está mostrando justamente isso, mas nós temos que entender que o lucro da igreja é a piedade com o contentamento, ou a suficiência em Cristo. Isto é resultante de uma satisfação íntima com Deus, em Deus. Você se lembra do profeta Balaão? Nós vemos que Balaão, ele tem sido duramente criticado por muitos estudantes da palavra de Deus. Muitos têm criticado Balaão como mercenário, porque ele cobrava pelas suas profetadas. Será que ele tem sido diferente de muitos de nós? Muitos que em nossos dias fazem campanhas barganhando, negociando com os membros, negociando com os irmãos, com a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que vivem enchendo sacos e mais sacos de dinheiro retirado dos bolsos dos cristãos, nos cultos, onde se vê a troca das bênçãos de Deus. Quantas vezes você ouve as pessoas dizer, ofertem 10, 50, 1000, que em troca você receberá 4 vezes mais. Será que você já viu isso? Quantas pessoas dizem, olha, nós falamos e Deus garante, você será rico, terá casa, carro, telefone, você será uma pessoa muito rica. Se você não for dizimista fiel e ofertante, você está excomungado, tem que ser retirado do rol de membros. Quantas vezes nós temos negociado o céu, a salvação? Nós temos enganado, ludibriado, vilipendiado a fé do povo de Deus. Nós temos barateado o evangelho e depois queremos condenar Balaão. Nós precisamos voltar e olhar que a prática de Datã, Coré e Abirão, a rebelião deles, que não era contra Deus, era contra Moisés. A natureza da rebelião deles consistia no único fato, eles não estavam compreendendo os caminhos de Deus. Eles não compreendiam o propósito de Deus. Eles queriam fabricar no meio do povo de Deus uma religião para eles. Aquela revolta deles contra Moisés e Arão, que revela a revolta que eles tinham contra o próprio Deus, mostra que eles buscavam um tipo de religião aonde eles simplesmente se elevariam com o único propósito de sobrepujar as pessoas, de estar acima delas, de poder conduzi-las ao seu modo. Nós temos que entender que ninguém desvia do dia para a noite. Você se lembra de Ló? Lá em Gênesis, capítulo 13, o versículo 12, diz assim que Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Se você fizer um estudo gramatical da composição de toda essa frase no original hebraico, você vai ver que Ló não foi direto para Sodoma. Ele foi armando suas tendas até Sodoma, isto é, pouco a pouco. Isso tem que revelar para nós a condição do nosso próprio coração.
Porque você pode imaginar quantas coisas erradas existem hoje no meio do povo de Deus. Quantas coisas que não pertencem ao caráter de Deus, à obra de Deus, à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Quanto nós temos visto em termos de louvor, de música, de adoração, de oração, de pregação, de cruzada, de campanhas, de tantas coisas que não procedem da palavra de Deus, não estão de acordo com o caráter de Deus. Você se lembra? Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. O Senhor diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Nós sabemos que esta é uma mensagem, a carta à igreja de Pérgamo. Aqui nós precisamos atentar para duas palavras: armar e ciladas. Vamos fazer uma análise dessas duas palavras. Primeiro, armar. No grego é balo. Significa lançar ou jogar uma coisa sem cuidar aonde ela cai. Ou então espalhar, que é um outro significado. O que significa que em natureza, essa palavra é entregar ao cuidado de alguém não sabendo qual será o resultado. É isso que significa. Depois nós temos uma outra palavra que é ciladas, que no grego é escandalon, que significa a vara móvel ou aquele gancho de uma armadilha, onde qualquer pessoa poderá cair de surpresa. Então nós vemos isso, um evangelho inconsequente, atitudes inconsequentes, comportamentos inconsequentes. Quando você olha para Datã, Coré e Abirão, o que você vê? Uma teologia inconsequente, pessoas que estão querendo viver a vida cristã sem imaginar o resultado disso. Datã, Coré e Abirão, eles não imaginavam onde daria a teologia deles, a ideia deles, as motivações deles. Quando eles achavam que estavam enfrentando Moisés e Arão para o bem do povo, ele não percebia que ele estava escavando debaixo de si a própria sepultura, onde ele foi tragado vivo, ele, Datã, Coré, Abirão, e mais 250 pessoas. Se você ler a sequência do capítulo 16 de Números, você vai ver que depois 14 mil pessoas ainda morreram em consequência de tudo isso. Você pode imaginar a seriedade, a gravidade de pregar a palavra hoje, de pregar o evangelho do reino hoje. Será que as pessoas têm noção da responsabilidade que elas têm diante de Deus? Será que hoje as pessoas se dão conta de que Deus, Ele há de exigir muito mais de nós que ensinamos a palavra do que dos nossos próprios irmãos que a ouvem? Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Isso é muito sério. Eu creio que isso é muito sério. Nós precisamos olhar para esse texto e estremecer dentro de nós. Saber que o Senhor nos chama, dando-nos o grande e sublime privilégio de pregar o seu evangelho, mas que isso consiste de que Ele vai exigir muito mais de nós que pregamos do que daqueles que ouviram de nós. Por isso nós precisamos estar com o nosso coração completamente submisso à vontade de Deus. Nós precisamos cada dia depender do Espírito Santo, para que nós não venhamos incorrer na contradição de Coré, para que nós não venhamos, como Balaão, fazer da obra de Deus um negócio para si. Nós precisamos ser cuidadosos, não temos o direito de ser levianos com o evangelho. Que essa palavra toque na minha vida, toque na sua vida, nos leve a arrepender. Se por algum momento temos pregado o evangelho de Cristo sem olhar para Cristo, nós não podemos pregar o evangelho de Cristo olhando unicamente para as pessoas como se elas fossem clientes, isso mesmo, clientes de nossa mensagem. Nós não pregamos tendo as pessoas como clientes do nosso evangelho.
Nós temos que pregar, tendo os nossos olhos em Cristo Jesus, porque quem faz a obra é Ele, quem abençoa é Ele, quem vai nos julgar é Ele, a palavra é Ele, e a palavra é dele, e a palavra é para a glória dele, não é para a nossa glória, não é para a nossa satisfação, não é para o nosso sucesso, para a glória dele. Que Deus nos inquiete, que Deus inquiete a minha vida e a sua vida, e que Ele prossiga nos falando poderosamente, para que nós venhamos ser constrangidos pela sua voz, a reconhecer o quanto nós somos carentes e necessitados da misericórdia de Deus em cada momento, em cada oportunidade, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros de Coré, Datã e Abirão. Essa 19ª estação que nós estamos estudando, que é Quelata, que está lá em Números, capítulo 33, o versículo 22, e os textos correspondentes a ela, que é esse capítulo 16 de Números que nós estamos estudando, que tudo isso venha tocar-nos profundamente, levar-nos a fazer uma profunda reflexão, como nós temos nos envolvido e nos entregado e nos consagrado a este Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude e que Ele não desista de nós, que Ele prossiga fazendo uma obra dentro de nós, com o propósito de nos levar a viver uma vida cristã equilibrada no que concerne o ministério da palavra. Que Deus ricamente venha te abençoar, que Ele venha com as suas mãos nos conduzir na sua vontade. Temos estudado em várias oportunidades essa 19ª estação, Quelata, onde nós temos aprendido pela palavra de Deus alguns princípios tão importantes com relação à autoridade delegada de Deus. Eu creio que isso para nós é uma grande advertência. A experiência de Coré, Datã e Abirão é uma escola de advertência para nós. Precisamos ser cuidadosos com relação ao ministério, com relação à nossa vocação, com o nosso encargo em servir os santos. Jamais deve haver no nosso coração pretensões, motivações que não sejam governadas pela palavra de Deus. Temos que permitir que o Espírito Santo governe o nosso coração pela palavra, para que nós não venhamos cair na contradição de Coré, Datã e Abirão. Estamos na parte final desse estudo e hoje eu quero apenas ler algumas passagens na Epístola de Judas e também na Epístola de Pedro. E creio que isso deverá ser algo muito importante para a nossa vida. Se você puder pegar a sua Bíblia e juntamente comigo ler, creio que vai ser algo muito importante. Judas, capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos ler uma sequência. Alguns textos aqui estão em ordem, outros estão alternados. Mas vamos seguir a leitura, tendo a certeza de que Deus tem algo para nos falar. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Olhe bem, Judas queria tratar de alguns pontos elementares concernentes à salvação, mas por causa de alguns indivíduos que haviam se introduzido, como diz ele aqui no versículo 4, dissimuladamente,
A palavra dissimulação no grego aqui é pareisduno, que significa entrar secretamente, intrometer-se secretamente, entrar furtivamente. Por causa desses indivíduos, ele não pôde tratar dos aspectos comuns da salvação. Ele foi encorajado pelo Espírito Santo a tratar deste outro assunto, desses que entraram secretamente no meio do povo de Deus. E ainda no versículo 4 ele diz, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios. A palavra ímpios aqui no grego é asebes, destituídos de temor e reverência a Deus. E diz que esses homens ímpios, eles transformaram em libertinagem. A palavra libertinagem aqui no grego é alcegeia, luxúria desenfreada, uma prosperidade desenfreada, descontrolada. Então eles transformaram em libertinagem a graça de Deus. Olhe bem, eles transformaram a graça de Deus num assunto de luxúria, de prosperidade desenfreada. Aí Judas diz, a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, eles transformaram o caráter do evangelho da graça, no evangelho de luxúria, de uma prosperidade descontrolada, e por causa disso, negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Então, Judas está sendo muito enfático aqui. Ele diz que esses elementos que se introduziram secretamente no meio do povo de Deus, eles baratearam a mensagem da graça. Colocaram agora uma outra mensagem, a mensagem da luxúria desenfreada. Aí no versículo 5 ele diz, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, essa é uma referência ao capítulo 16 de Números, que nós estávamos estudando e nós temos estado estudando, lá onde fala da contradição de Coré, Datã e Abirão, diz, tirando o povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 8 diz, ora, estes, da mesma sorte como os sonhadores alucinados, esses homens ímpios, que baratearam a graça de Deus, que entraram secretamente no meio do povo de Deus, aqui Judas chama-os de sonhadores alucinados. A palavra alucinados no grego é enupniazomai, que significa pessoas que sofrem perturbações em suas mentes, pessoas que possuem visões ímpias, pessoas ensandecidas, loucas, pessoas que perderam a razão, o equilíbrio moral por causa dos desejos descontrolados de sua mente. Ele diz ainda no versículo 8, não só contaminam, isto é, não só estão poluindo, porque a palavra aqui, contaminam, é miaino no grego, fala de poluir, manchar com atitudes pecaminosas. Não só contaminam a carne, como também rejeitam. Aqui no grego é aterel, que significa desprezar, negligenciar, recusar, fazer pouco caso ao governo. Ele diz assim, difamam, isto é, injuriam, insultam, caluniam autoridades. Versículo 10, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, pega essa palavra aqui, brutos, até nessas coisas se corrompem. Diz assim o versículo 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho, isto é, pela conduta de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Revolta que é a contradição de Coré. Aí no versículo 12 de Judas diz assim, estes homens são como rochas submersas. O que significa essas rochas submersas? Essa frase fala das rochas no mar que estão escondidas, mas que causam grandes danos às embarcações. Aqui nós temos uma metáfora de pessoas que pela sua conduta causam uma grande ruína moral e espiritual no meio do povo de Deus. Essas rochas submersas, como ele diz aqui, ele diz assim, em vossas festas de fraternidade, a palavra aqui é ágape, a festa ágape, a reunião de amor que a igreja primitiva tanto praticava.
banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Ele diz, pastores que a si mesmos se apacentam. Aqui nós temos uma frase muito forte. Eu creio que, para você compreender isso, é importante você ler Ezequiel, o capítulo 34. Você vai poder entender isso melhor. O que o Espírito Santo está falando para nós aqui? Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água. Há uma versão alternativa que diz assim, são como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. Quero destacar aqui essa frase, nuvens levadas pelo vento. No versículo 14 de Efésios, capítulo 4, Paulo diz assim, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Agora, olhe bem, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso é sério. Você se dá conta da seriedade de tudo isso? Você se dá conta daquilo que o Espírito Santo claramente está nos falando aqui acerca deste assunto? Ele diz mais ainda no versículo 12, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Versículo 13, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Aqui a palavra sujidades é aixume, ignomínia, vergonha, desonra. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Versículo 16, 17, 18 e 19. Diz, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Judas está fazendo uma referência clara a Pedro. Nós vamos ler agora o que Pedro diz acerca deste mesmo assunto, lá na sua segunda epístola, no capítulo 2. Então, a partir do versículo 1, nós vamos fazer o mesmo tipo de leitura. Vamos ler alguns textos numa sequência, depois nós vamos ter que intercalar dentro do mesmo capítulo. Então, 2 Pedro capítulo 2, porque Judas está fazendo uma referência clara, explícita aqui aos escritos de Pedro. Se você ler, você vai ver que Pedro usa palavras que Judas usou depois. Então diz assim, 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, a palavra introduzirão aqui no grego é pareisago, introduzir com astúcia, ou trazer secretamente. Lá em Judas nós vimos aqueles que secretamente se envolveram no meio do povo de Deus. Aqui nós vemos trazer secretamente algo para o povo de Deus. Aí Pedro diz, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou. Você se lembra lá no versículo 4 de Judas, quando ele diz que esses homens ímpios que entraram secretamente no meio do povo de Deus, eles transformaram em libertinagem, em luxúria desenfreada a graça de nosso Deus. Eles negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. E aqui Pedro está falando justamente disso. Ele fala claramente disso. Essas pessoas entraram dissimuladamente, secretamente no meio do povo de Deus, com heresias destruidoras, a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Versículo 2, aqui do capítulo 2, 2 Pedro diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Lembra da palavra que Judas usa para falar dessas práticas libertinas? Judas diz assim que eles transformam em libertinagem a graça. Aqui Pedro chama de práticas libertinas, isto é, transformaram a graça, rebaixaram, baratearam a graça de Deus com o evangelho de luxúria desenfreada. Aí Pedro diz, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por quê? Porque eles estão barateando o caráter do evangelho. Porque Judas disse que esse tipo de pessoas, eles são escarnecedores, pessoas que andam segundo as suas ímpias paixões,
pessoas que promovem divisões e sensualidade, pessoas que não têm o espírito, pessoas que são aduladores. O versículo 16, lá de Judas, diz que esses são murmuradores, são descontentes, que andam segundo suas paixões, pessoas que vivem propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Pedro fala da mesma coisa. Pedro diz isso abertamente. Versículo 3, aqui de 2 Pedro capítulo 2, diz assim: também movidos por avareza, isto é, por amor ao dinheiro, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Essa palavra aqui, fictícias, é formar, modelar. As pessoas vão sendo moldadas, vão sendo modeladas, como alguém que pega um barro para fazer um vaso, ou um objeto de cera com a própria cera. Pessoas estão sendo moldadas sem perceberem que elas estão entrando dentro de um comércio libertino, de práticas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. As pessoas estão infamando o caminho da verdade com muito daquilo que tem pregado. Nós precisamos ser cuidadosos com isso. O versículo 10, aqui de 2 Pedro diz: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Não foi o que Judas disse? Lá no versículo 8, diz: não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades. Aqui nós vemos Pedro dizer a mesma coisa. Pedro falando a mesma coisa. Menosprezam qualquer governo, é o versículo 10. Você pode colocar esses textos juntos. Aí o versículo 12 diz assim, aqui de 2 Pedro capítulo 2, esses, todavia, como brutos. E lá no versículo 10, você se lembra que Judas havia falado disso? Ele diz assim: esses, porém, contra tudo o que não entendem, difamam, e contra tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão. É isso que ele diz, está aqui no versículo 10 de Judas. Aí Pedro diz: esses, todavia, como brutos. Aqui a palavra no grego é alogos, pessoas destituídas da razão. Aí Pedro diz: irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Versículo 13 diz: recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Lembra que Judas havia falado disso? Que esses homens ímpios, que esses que entraram sutilmente no meio do povo de Deus, eles estavam participando daquelas festas de comunhão do povo de Deus, daquelas reuniões de comunhão da igreja do Senhor Jesus. É o versículo 12 lá de Judas, quando ele diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Ele havia falado disso. Veja que Pedro também fala da mesma coisa, da mesma situação. Veja o quanto esses dois apóstolos escreveram essas verdades para nós. O Espírito Santo, ele repetiu as palavras de Pedro em Judas, porque ele tem como foco nossa vida, algo muito sério. E eu e você precisamos ver isso. Então aqui o versículo 13 diz a mesma coisa. O versículo 14 diz: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando. Essa palavra engodando aqui, no grego é deleazo, significa capturar com uma isca, fascinar, seduzir, iludir. E diz: engodando almas inconstantes. São aquelas pessoas que não são firmes, porque a palavra aqui no grego é asteriktos. Fala de pessoas que não têm firmeza, pessoas cuja vida espiritual é superficial, pessoas instáveis na fé. Versículo 18, aqui do capítulo 2, 2 Pedro diz: porquanto proferindo palavras jactanciosas, isto é, extravagantes, pessoas que dão ênfase bombásticas, mas que na verdade isso não passam de coisas superficiais. E diz: proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Novamente, a mesma palavra que Judas usa: luxúria desenfreada, licenciosidade, caráter ultrajante, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro.
Aí o versículo 19, aqui do capítulo 2 de 2 Pedro, prometendo-lhes liberdade. Essa palavra aqui no grego é euleteria. É uma liberdade imaginária, liberdade para fazer o que se quer. Nós temos que saber que a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. E muitas pessoas estão sendo enganadas pela falsa liberdade. Versículo 20, de 2 Pedro, e o 21 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Veja o quanto tudo isso é sério. Eu creio que aqui nós podemos encerrar essa série de estudos sobre Quelata, na esperança de que Deus tenha falado poderosamente a todos nós, nessas advertências tão sérias para a nossa vida, como nós precisamos ser cuidadosos, diligentes, com o ministério, com a vocação e com o encargo de servir os santos pela vontade de Deus. Que o Senhor nos guarde em tudo isso, que essas palavras de Judas e de Pedro são as palavras de Deus pelo seu Espírito Santo, possam tocar-nos profundamente, que nós venhamos nos sentir guardados em santo temor por causa dessas palavras ministradas a nós. Porque qualquer um de nós podemos incorrer no erro de Coré, Datã e Abirão. Basta que nós venhamos sair alguns milímetros da centralidade de Cristo, da vontade de Deus. Que o Senhor guarde sua vida, que o Senhor guarde a cada um de nós, que o Senhor guarde-nos debaixo da sua palavra, que Ele possa te abençoar ricamente, poderosamente, em nome de Jesus.